Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente conversa com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB. Antes de cumprimentar aqui a deputada, vou dar o bom dia também para Cíntia Castro, editora de política, que está aqui ontem. Eu esqueci de cumprimentar no começo da entrevista, mas é porque quase oficialmente já faz parte aqui do quadro Café com Política. E mesmo quando o Guilherme voltar, nós vamos te querer aqui, viu, Cíntia? Bom dia. Tá ótimo, bom dia, tá tudo certo. Bom dia, deputada, seja bem-vinda. Bom dia, deputada. Bom dia, Thalita, bom dia, Cíntia, bom dia os nossos ouvintes da Rádio Tempo. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Obrigada mais uma vez pelo espaço. Deputada, a última vez que a senhora esteve aqui com a gente no Café com Política, uma frase que marcou muito foi a que a senhora disse sobre o governo precisar ser sensibilizado sobre as estradas em Minas Gerais. Mudou alguma coisa daquele 2 de agosto para cá? Bom, Thalita, ontem mesmo nós tivemos um exemplo patente dessa situação. Primeiramente, a senhora tá no céu, viu? É você, viu, Thalita, que nós estamos em casa. E a dificuldade nossa que nós temos enfrentado, eu não sei se eu cheguei a falar aqui da questão das concessões no Triângulo, no sul de Minas. Ontem nós estivemos na Segov com diversos prefeitos da região do sul de Minas, também convidados pelo deputado Rodrigo Lopes, pelo deputado Betinho Pinto Coelho. Levei alguns prefeitos também ali do Triângulo e do Alto Paranaíba, momento em que nós apresentamos as fraturas que foram vistas no edital depois da concessão, né, pelas próprias prefeituras. Eu reiterei isso por diversas vezes. O município de Patrocínio, de onde eu venho, foi o primeiro e o único ali da região a impugnar o edital, no momento antes que fosse realmente assinado, porque nós já havíamos identificado que isso seria um problema superveniente. E hoje nós temos enfrentado lá diversas dificuldades, mas sobretudo a oneração indevida da frota dos municípios, né, dos veículos oficiais do município. Quando eu falo isso, como que eu posso explicar? Os veículos oficiais do município, de saúde, de educação, os transportes vocacionados ali para prestação dos serviços no meio rural, são veículos que estão sendo submetidos ao pagamento de pedágio. E quando eu falo de pedágio, eu não falo de um pedágio conforme a gente vê aqui nos arredores da capital, aí na casa dos R$2, R$3, R$4, R$5. A gente está falando de tarifas aí que passam da casa dos R$10. No Triângulo Mineiro mesmo, a gente tem, todas as rodovias estão lá com 8 praças de pedágio, cada qual cobrando R$12,70 por veículo pequeno. Então, quando a gente fala disso, a gente fala de um comprometimento no assistencialismo, né? No comprometimento da prestação do serviço de saúde. As próprias ambulâncias estavam sendo obrigadas a pagar pedágio, sendo isentadas pelo edital somente se tivessem caráter de prestação emergencial. Então, ontem nós estivemos reunidos com os prefeitos, né? Com vereadores, com representantes e lideranças ali das duas regiões, para apresentar ao secretário de Infraestrutura, ao Gustavo Valadares, nosso secretário de Estado. E sim, eles foram bastante sensíveis. Nós já saímos de lá com um certo índice de resolutividade, né, as demandas que foram apresentadas, porque foi também estendido esse benefício a todos os veículos oficiais da saúde, não somente as ambulâncias em caráter de emergência. E hoje a gente está pleiteando, mais uma vez, estender esse benefício também para os veículos do transporte. Quando a gente fala ali do interior, nós estamos falando de cidades que têm 30, 40 comunidades rurais, né? São cidades que precisam ser contempladas com isso, porque a gente está falando de estudantes, né? De pessoas que saem do meio rural, já têm a dificuldade do deslocamento para ter acesso à educação na sede, nos municípios sede, e agora estão sendo submetidos a esse pagamento de pedágio, né? Então isso com certeza onera ainda mais a prestação do serviço, compromete o orçamento dos municípios. Nós estamos falando de algo que não foi programado pelas prefeituras, não tinha a dotação orçamentária para que a gente pudesse acomodar essa nova despesa. Então ontem a gente celebrou este olhar mais claro, né, com muita costura política por trás disso, e também tenho que agradecer aqui aos colegas que estiveram presentes ali apresentando essa demanda. Deputada, a gente falando de rodovias, um dos grandes problemas é conseguir os investimentos necessários. A Confederação Nacional do Transporte vai divulgar hoje, daqui a pouquinho, aquela pesquisa tradicional que eles fazem, que mostra as condições das estradas, né, no Brasil todo, pelos estados e com dados nacionais. Nós demos hoje uma matéria que já adianta um dado, que fala que em Minas precisa de 16 bilhões só para restauração e construção. Brasil, 94 bilhões. E aí um outro questionamento, né, do setor transportador é que esses problemas, só problemas no pavimento, aumentam o custo 40% mais ou menos em Minas, e acho que Brasil 32%, e isso acaba
chegando à mesa do consumidor. Pensando em questão do legislativo, o que cabe ao legislativo, o que falta, o que precisa, o que está sendo costurado para a gente conseguir para o Estado recursos que são enormes, mas para conseguir melhorar as condições das rodovias. Bom, Cíntia, a CNT de toda forma foi muito feliz. Ela tem guiado esses estudos, né, a nível nacional também. Isso reflete muito a situação de Minas Gerais. Foi falado também no mesmo momento que anunciaram aí a necessidade do investimento aí da ordem dos 16 bi. Considera-se que Minas Gerais é o estado que tem a maior malha rodoviária. Isso foi falado aqui já exaustivamente, tá também no discurso do Pedro Bruno. E ele mesmo sustenta que nós estamos quebrando um recorde investindo em Minas Gerais agora, de investimento na infraestrutura, na malha rodoviária. Qual que é a ordem desse investimento? 1,5 bilhão. Então, assim, isso é 10% do que seria necessário para recuperar as nossas rodovias. E eu falo de recuperar as condições de trafegabilidade. Não estou falando de garantir que elas estejam iguais às rodovias do sul do país, de São Paulo, que são também, né? São Paulo aí se destaca pelas concessões. Eu acho, assim, que a tarefa do parlamentar, e hoje a gente tem se articulado nesse sentido, para a gente garantir não só que esses investimentos de fato sejam feitos, para a gente garantir uma rubrica orçamentária para que isso seja destinado para o estado de Minas Gerais. Nós, inclusive, colocamos diversas emendas no PPAG agora, não obrigando, né, mas sugerindo que o Estado tenha um olhar mais carinhoso, né, para essa situação de trafegabilidade nas nossas rodovias, como também zelar pela fiscalização, não só das nossas rodovias que estão em poder do Estado, mas principalmente daquelas que foram concedidas. Eu há pouco estava falando ali com você, Cíntia, da dificuldade que nós estamos tendo nesses contratos de concessão, né? Essa questão aqui que eu abordei sobre essa isenção que agora conseguimos dos veículos oficiais, isso obviamente advém de um olhar superficial que todos os entes, e aqui eu falo concessionária, falo o próprio governo de Minas, teve um olhar negligente pro edital que foi publicado e que virou alvo o pivô dessa concessão no sul, no Triângulo e também no lote 2, que é o lote de Varginha Furnas. Então, quando a gente fala esse caráter, assim, não correndo o risco de ser injusta, mas eu acredito que teve sim uma omissão das autoridades. Acho que a gente precisava poder confiar mais no poder fiscalizador. E aí, quando eu falo disso, não é justo que isso fique somente sendo atribuído à CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura. Nós precisamos ter uma agência reguladora com autonomia e capacidade de fiscalizar, né, com capacidade de identificar, capacidade técnica, inclusive, de identificar quais são as falhas das nossas operadoras, das nossas concessionárias. Recentemente, nós tivemos um grande imbróglio ali na região. A gente fez uma audiência na Assembleia, fiz audiências nos locais também que estão sendo afetados pela concessão, tive audiência em Patrocínio, foram feitas audiências também em outras cidades, Monte Carmelo, Iraí de Minas, presidi a audiência aqui na Assembleia juntamente com o Rodrigo Lopes, porque a gente está fazendo esse trabalho conjunto, até porque os contratos são concedidos e a concessionária é a mesma, né, é PR. Enfim, nós estamos fazendo esse trabalho. Fizemos a audiência durou mais de 6 horas. Aí da audiência nós tivemos o desdobramento, que foi a vistoria em loco. Quem foi no Triângulo? O Valadares esteve no Triângulo, né? O Pedro Bruno também esteve no Triângulo, esteve no sul de Minas, olhando a concessão, vistoriando se realmente eles tinham condição de começar a cobrança. Na minha perspectiva e na perspectiva do cidadão comum, né, da pessoa que está ali transitando todos os dias, passando por rodovias que ainda estão em situação precária, resta para nós uma sensação de grande injustiça, né? O pessoal do próprio governo tende a abordar essa questão, que é uma questão delicada. E aqui eu preciso salientar que nós não somos contrários à concessão. Nós somos contrários ao início da cobrança do pedágio sem que haja contrapartida. E aí a gente fica numa linha muito tênue. Quando que é possível fazer, a partir de quando a gente tem a exigibilidade do pedágio autorizada? A partir de quando é possível fazer a cobrança? Na minha visão e na visão de todo mundo que está ali na região, ainda há que serem feitos diversos investimentos, né, para que a gente consiga e realmente se sinta confortável em pagar, porque, óbvio, né, gente, não tem almoço de graça. É um pedágio de 12,70, tudo bem, mas aí era para a rodovia estar em condições maravilhosas de trafegabilidade. Nós estivemos lá em loco e eu
passo lá todos os dias, pra mim é caminho da roça, né? Pra eu vir pra Belo Horizonte, eu tenho que passar por lá. E eu falo todos os dias com o pessoal, falo assim, gente, não tem condição, nós estamos passando aqui, tem, assim, vou falar em termos técnicos aqui, porque é o que está previsto no programa de exploração das rodovias. As exudações, que são aquelas trincas nos asfaltos, né? No asfalto, né? Tem diversas lá que inclusive compromete a segurança do usuário. No próprio PR, que é o programa de exploração aqui a que eu me refiro, tá lá escrito, e nessa ordem, a cobrança de pedágio, ela está condicionada à garantia da segurança e fluidez na rodovia. Não tem garantia da segurança e muito menos da fluidez. Quando a gente tem uma estrada esburacada, uma estrada sem acostamento, sem sinalização devida. Esses dias para trás eu peguei a estrada lá com chuva e a gente não tinha sequer a pintura, né, na rodovia. Então, chovendo, a gente não tinha a orientação das faixas acessórias, né? Então, assim, é realmente assim, uma situação muito complexa. E eu acredito que a gente possa solucionar isso, de certa forma, criando, por exemplo, a agência reguladora, que é uma luta nossa na Assembleia. Acho que o governo está reconhecendo essa necessidade. Em outros estados que são referências aí na concessão, né? Acho que Minas se norteia muito por São Paulo, por exemplo, quando a gente fala de Anhanguera, quando a gente fala de Bandeirantes, a gente pega concessões, mas a gente sabe que São Paulo tem a Artesp. Quando a gente fala a nível nacional, nós temos a NTT, né? Então, assim, que inclusive acompanham os editais, acompanham os leilões. Agora há pouco nós tivemos aqui a triste notícia, né? De que a 381 não conseguiu ser licitada, mas a NTT estava acompanhando de perto. E quando isso acontece em Minas Gerais, quem que tá olhando? E a 381 é um grande desafio, porque tem a questão do pedágio, mas lá também tem a questão de desapropriações que precisam ser feitas. Na sua opinião, como é que vai ser esse próximo ano, o usuário da 381, tanto para o transporte de cargas quanto de passageiros, o que a gente pode esperar? Cíntia, para nós, e eu falo aqui do setor do transporte de cargas, para nós foi uma grande decepção saber que agora nós não tivemos interessados, né? Foi uma situação que se repetiu, se não estou enganada, em 2022, houve uma outra tentativa, né? A primeira tentativa, incipiente ainda, reformularam o edital. Acho que esse desafio da desapropriação é um desafio que ainda precisa ser melhor estudado, mas a própria questão da modicidade tarifária também, quando a gente fala da 381, que vai para Governador Valadares, que era o trecho em questão agora, a gente também não pode esquecer a situação a qual nós estamos submetidos no dia de hoje, né? Indo para o sul, indo para Igarapé, que é inclusive onde a gente, infelizmente, presenciou aí um acidente agora no início da semana, lamentável, mas enfim, a gente tá falando de uma rodovia ali que tem, por exemplo, tarifa de R$2,80. Uma tarifa dessa não faz um investimento. Não tô falando que tem que aumentar pedágio. Não é isso que eu estou falando. Estou falando, nós temos que ter a contrapartida que a gente quer exigir também. Então a gente tá falando da 381, tem essa dificuldade toda de trafegabilidade, mas não está havendo a contrapartida da concessionária. Existe uma grande possibilidade desse contrato se tornar o que a gente chama de contrato estressado, né? Que é aquele contrato em que a concessionária não consegue fornecer a contraprestação porque não houve nenhuma espécie de remodelagem do contrato. E hoje a gente já tem um mecanismo jurídico para que isso seja aceito, né? Haja vista aí a publicação da portaria 848 do ministro Renan Filho. Então a gente também tem essa expectativa de que o modelo da 381 implantado do outro lado, né? Do lado que já está concedido, seja também remodelado. Isso nos remete mais uma vez a essa necessidade de termos uma agência fiscalizadora. Isso não pode ficar só no colo do parlamentar, só no colo do governo. E eu falo com vocês, gente, é uma pauta ingrata, porque tantas audiências que nós tivemos fazendo vistoria lá no Triângulo, o Rodrigo Lopes também acompanhando a vistoria no sul de Minas. Gente, nós escolhemos o dia mais quente do ano ali na região, tava 40 graus, a gente ficou 6 horas andando ali, desde as 10 horas da manhã. E assim a gente não entra num consenso. Ainda que né, fomos contemplados com a visita do secretário, dos 2 secretários, né, em loco, ainda resta uma sensação de injustiça, né? Ainda resta essa sensação de inércia também do governo do estado. E aqui eu não falo só enquanto deputada, não, eu falo enquanto cidadã. A gente transita lá e fica inconformado com a situação a qual nós estamos sendo submetidos. E parece o tempo todo que invocar as autoridades competentes não tem sido suficiente.
Agora, deputada, o governo de Minas anunciou recentemente o investimento de 455 milhões de reais nas rodovias mineiras. A gente já falou sobre isso com você na última vez que você esteve aqui, mas eu vou voltar a fazer uma pergunta num tom parecido daquele que eu já tinha feito. O governo investe e gasta recursos de forma errada quando pensa em rodovia em Minas Gerais? Olha, eu acho que, assim, eu não tenho conhecimento técnico, né? Não sou engenheira de trânsito, mas eu acho assim, a gente não tem como fugir da realidade, não tem como tapar o sol com a peneira. Eu entrei nessa legislatura e fiz um aceno sim pro governo, falei que eu queria caminhar juntamente com o governador Romeu Zema, mas quando a gente vê a situação das estradas, não tem como eu chegar na minha região ou qualquer lugar do estado e falar, nossa, nós temos investimento suficiente. Eu acredito que não. O próprio estudo da CNT já demonstrou que nós precisamos ter um olhar muito mais atento, ter muito mais recurso. E eu acho assim, não há que se falar em desenvolvimento onde não há investimento. O Estado tem que fazer esse investimento. E aqui eu tô falando investimento porque eu não quero falar gasto. Isso não é um gasto. Isso é o tipo de coisa que tem sim um retorno. Quando a gente investe nas rodovias, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos poupando gastos na saúde com os acidentes. Nós estamos poupando investimentos também na segurança. Nós estamos poupando uma série de outros investimentos estruturais que viriam em caráter de remédio, né? Em caráter de compensação. Então, acho que assim, a gente tem que olhar de maneira mais inteligente para o orçamento e entender que o investimento na infraestrutura, ele tem sim uma perspectiva de um benefício econômico futuro. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar de um tema que você está sempre envolvida nele, tem a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos de Pessoas do Espectro Autista. Não sei se o nome certinho é esse. E você estava falando com a gente que tem tido alguns encontros no interior. Eu queria que você fizesse uma análise aí desse ano. A frente começou mais, no início do ano. O que teve de avanço ou não? E sobre esse tema, o que precisa ser sensibilizado aqui no estado para melhorar a situação dessas famílias que convivem, com essa questão? Cíntia, essa é uma frente da qual eu muito me orgulho. Nós temos feito um trabalho conjunto nela, com diversos outros deputados também da casa e principalmente a deputada Nayara Rocha, que assinou comigo a frente. A gente fez junto o lançamento da frente e eu acho assim, primeiramente, eu acredito que a gente precisa levar conhecimento. Então, essa proposta nossa de atuação, de capilarização do acesso à informação, ela iniciou, nós já estivemos em 3 cidades, estamos aí com a agenda para fazer a agenda em mais 5, e é uma demanda que tem surgido de forma espontânea. Isso é motivo de celebração para nós, porque nós estamos vendo que as pessoas estão realmente buscando essa conscientização. O autismo, ele tem crescido cada vez mais em números de diagnóstico, em números de casos. Acho que também em virtude, em decorrência da pandemia, os próprios pais começaram a ficar mais sensíveis aos sinais. Eu mesma tenho pessoas atípicas na minha família, tenho 2 pessoas autistas. E partiu daí essa necessidade da gente realmente proliferar o acesso à informação para primeiro cercear a discriminação e depois direcionar o acesso aos direitos específicos que essas pessoas têm e que devem ser tutelados, Então nós fizemos essas inserções, essas intervenções nessas cidades, Já estive em Iraí, já estive em Douradoquara, já estive em São Gotardo, por fim agora estive em Tupaciguara. Enfim, nós vamos levando o cordão de girassol também, que é uma lei federal que sinaliza as deficiências ocultas. Então, a criança com autismo, a criança com surdez, usa o cordão de girassol para sinalizar isso e para sinalizar que ela também deve ter prioridade. Nós mesmos já protocolamos na Assembleia diversos projetos que militam nesse sentido, de garantir o acesso aos espaços e a qualidade de vida para essas pessoas. Quando a gente fala de uma pessoa autista, eu não sei se vocês têm familiaridade, mas a gente fala de pessoas que têm, a maioria delas tem uma hipersensibilidade sensorial grande. Então a gente chega em lugares em que a luz não está adequada, em que a luz está muito forte, em que existem muitos estímulos sensoriais e isso costuma desencadear crises. Então, a própria sinalização de que aquela pessoa tem uma condição diferenciada, isso já, de certa forma, direciona o nosso comportamento para agir de forma mais acolhedora,
Então, a gente tem atuado muito nesse sentido de levar também a cartilha com a especificação dos diversos direitos. E quando eu falo disso, eu falo desde o acesso, né, desde a fila preferencial, para que, por exemplo, imagina a dificuldade de um pai, de uma mãe, de uma criança atípica na fila de um supermercado com aquela, entre aspas, aquela muvuca, aquela bagunça de supermercado e ter que ficar esperando. E às vezes a criança tendo ali um comportamento ali na iminência de ter uma crise, e aí vem alguém e fala assim: nossa, mas que criança mal educada. Nossa, mas que pessoa que não sabe comportar. Nossa, mas o pai não sabe educar o filho. Se fosse meu filho. Exatamente. Né? Se fosse meu filho, tava fazendo isso, não tava dando birra. Então, assim, isso tudo parte da concepção de que o autismo, ele é um transtorno que está sujeito, né? Que sujeita as pessoas que têm o transtorno a se portarem dessa forma. Eu acho que a gente precisa ter um olhar de mais empatia. Então, desde o acesso à fila preferencial, trata essa cartilha, até, por exemplo, as isenções em aquisição de veículos, né? Isenção com IPI, com IPVA. E aí, inclusive, a gente já apresentou um projeto de lei também na Assembleia para que essa isenção ela seja majorada, né? Não no valor da alíquota, mas sim, porque os carros que são contemplados por isso são carros com valor de até R$70 mil. Nós pedimos para que seja majorado no valor de até 120. Hoje a gente está vendo uma alta nos preços de tudo e claramente isso também afeta a mobilidade, também afeta os veículos. Então, assim, acho que isso parte de um diálogo amplo e acho que nós temos sido felizes, assim, em levar este conhecimento também às cidades menores. Cidades, muitas vezes, que não têm centro de referência, que não tem, muitas delas não têm sequer a PAI. Então, assim, são pessoas que enfrentam a dificuldade, que, por exemplo, para acessar uma terapia, para acessar um profissional, tem que viajar 4 horas, 5 horas. Esses dias para trás nós tivemos em Douradoquara, entregando um carro para o transporte das crianças e das pessoas autistas, porque Douradoquara está vinculada a Monte Carmelo. Se você for de carro, você gasta uns 40 minutos. Para chegar lá, para entrar na PAI e tudo mais. Só que a prefeitura de Douradoquara, por exemplo, não tinha um veículo direcionado especificamente para o acolhimento das pessoas com deficiência. Então, essas pessoas que iam fazer tratamento na PAI, elas pegavam um carro, né, da prefeitura que era um carro que ia para o meio rural. Então, antes de sair para Douradoquara, para Monte Carmelo, essas pessoas iam em diversas outras comunidades rurais resolver situações, né, para o motorista resolver situações alheias à condição delas, né, de deficiência. Então, elas ficavam ali numa viagem até sair da cidade delas e ir para o centro de tratamento, né, de referência, era 4 horas de viagem para ter uma terapia de 40 minutos. E assim, a gente sabe... Pra muitas vezes invalidar a terapia porque fica super estimulada, estressada, porque tá num carro que não é adequado, né? Exatamente. Então, assim, são percepções como essa, né? Que nós temos cada vez mais incorporado no mandato e visto também outros colegas parlamentares fazerem o mesmo. São percepções como essa que garante a qualidade de vida, né? O mínimo existencial para que essas pessoas possam, de fato, fruir dos seus direitos, né? Nós estamos conversando com a deputada estadual Maria Clara Marra, do PSDB. No Café com Política, hora do bate-pronto. Deputada, a senhora conhece bem, viu? Agora é aquele momento em que a gente faz as perguntas objetivas com as respostas objetivas. Para começar, a situação das estradas de Minas. Péssimas e a serem melhoradas. O governador Romeu Zema. Eu tô hesitando, né? Não ia falar que ele hesita, mas acho que carece de um olhar mais local, mais atento para as cidades de interior, mais atento para as cidades, para os municípios do estado. Acho que tem que andar mais em Minas Gerais para conhecer a realidade. O principal avanço de Minas neste ano? Investimentos na área da saúde e da educação. Nós temos visto o governo acenar bem nesse sentido. O regime de recuperação fiscal, qual a urgência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais? Urgência não da Assembleia, mas do Estado como um todo em resolver a situação, e aí nós temos visto o protagonismo da Assembleia, inclusive aqui do presidente Tadeu, juntamente com o nosso presidente do Senado, em buscar uma alternativa. Acho que a gente aceitar que existe uma solução apenas um tanto quanto precipitado. Deputada estadual Maria Clara Marra foi a nossa convidada do Café com Política de hoje. Deputada, volte sempre, viu? Obrigada, Thalita. Obrigada, Cíntia. Obrigada aos nossos ouvintes. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem do queijinho da Serra do Salitre, viu, Cíntia? Tá ali um pra você também. E eu agradeço muito mais uma vez.
Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política.